Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de início cumprimentar a doutora Rosimeire, presidente em exercício da AMAGES, que gentilmente nos concedeu esse privilégio de presidir esse encontro de hoje. Estamos realmente dando curso ao conclave que foi assinado entre a AMAGES e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais para as comemorações cívicas deste ano, de 2022. Tivemos palestras já ocorridas aqui nesse recinto, palestras ocorridas lá no Instituto Histórico e Geográfico, e esse trabalho exaustivamente está sendo levado a efeito graças à participação efetiva da nossa vice-presidente, doutora Márcia Duarte, que, como eu disse exaustivamente, tem labutado nesse sentido de levar bem a efeito a figura do Instituto Histórico e Geográfico, o que ensejou esse conclave, doutora Rosimeire, em que assinamos com a Associação dos Magistrados de Minas Gerais, que é uma honra muito grande para o nosso Instituto. Deixo bem registrado isso aqui. Diante dessas considerações, cumprimento os companheiros associados efetivos e associados do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, os representantes aqui da Associação dos Magistrados, desejando a todos que usufruam do que nós vamos apresentar aqui. Trabalho que vai nos identificar mais ainda com o Instituto Cultural Amilcar Martins, nosso companheiro, nosso associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que muito nos enobrece, doutora, muito nos enobrece. Diante dessas considerações, eu declaro aberta essa sessão de hoje e volto a palavra ao nosso querido mestre de cerimônia. Obrigado. Nós temos a satisfação da presença conosco aqui hoje também do presidente eleito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Dr. José Carlos Cerufo. Passo a palavra agora à presidente em exercício da AMAGES, juíza Rosimeire das Graças do Couto. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o coronel Paulo Duarte Pereira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Cumprimentar a doutora Beatriz Coelho Moraes de Sá, também associada efetiva desse instituto, e o nosso querido presidente, palestrante de hoje, Amilcar Martins Filho, né? E quero apenas aqui dar as boas-vindas a todos vocês, né? Nós já fizemos um convênio com o Instituto para abrir as portas da AMAGES para vocês, para o que for necessário, né? Devido à importância do Instituto para a cultura e história de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos, a casa é de vocês. Muito bem. Com a palavra, a doutora Beatriz Coelho Moraes de Sá, para a apresentação do objetivo central da palestra e saudar o palestrante desta manhã, o professor Amilcar Martins. Queria ser alta, viu, Bruno? Queria ser um pouquinho mais alta. Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Dr. Paulo Duarte, e dizer que foi uma grande satisfação fazer parte da diretoria do Instituto, estando à frente da Comissão de Antropologia, com a doutora Brita e, em seguida, com o senhor.
Gostaria de cumprimentar também, de forma muito carinhosa, a doutora Rosemary, a doutora Rose, ela que é super atuante na magistratura mineira. Talvez poucos que estejam aqui a conhecem, mas ela realmente desenvolve um trabalho brilhante, viu, doutora Rose? Muito obrigada. Estendo o nosso abraço também ao doutor Luiz Carlos, né? Ele está na Itália, nós também gostaríamos de estar lá com ele, bebendo um belo cappuccino. Nós estamos aqui hoje também numa manhã muito linda, com o solzinho a nos emoldurar. Gostaria de cumprimentar o doutor Cerufo, né, doutor Cerufo, ele que o nosso recém-presidente eleito, em nome dele, cumprimento toda a diretoria e toda a diretoria que está deixando esse mandato de 3 anos e a nova diretoria que iniciará em breve. Mas de forma muito, muito especial, gostaria de cumprimentar a professora Márcia, minha amiga, minha dileta amiga. Com ela nós fizemos aí, ao longo destes 3 últimos anos, um período muito difícil para o Instituto, já que não vou falar assim da idade dos membros do Instituto, mas a gente sabe que a Covid foi uma pandemia realmente que assolou a muitos, né? E todo cuidado a professora Márcia teve com nossos confrades e confreiras, né? Assim, do Instituto. Fizemos muitas palestras virtuais, muitas mesmo, parceria com o Tribunal de Justiça, em seguida parceria com a Magis e com outras instituições. Isso fez com que garantisse aos nossos associados uma segurança maior e um dinamismo, para que não perdesse esse contato, né, de toda manhã de sábado ter uma palestra, trazendo um tema novo, um tema relevante. Gostaria de cumprimentar também um amigo que se faz conosco aqui hoje, ele que já recebeu o convite para ser membro do nosso instituto, o arquiteto Luiz Márcio. Espero que ele aceite, viu, Luiz? Será muito bem-vindo. Você poderá dar grandes contribuições para a nossa casa. Doutor Adalberto Menezes, que sempre trabalhou conosco muito, muito mesmo. Doutor Antônio Carlos, doutor Osório, meu amigo que trouxe aquela florzinha ali, que nos brinda singelamente a nossa mesa de trabalho. Mas dizer, gente, que nessa manhã de sábado eu gostaria de dedicar essas palavras e gostaria de dedicar a nossa palestra de hoje, doutora Milka, ao meu grande amigo de muitos anos, que comigo há mais de 20 anos, não posso assim dizer que há mais de 20 anos, mas é verdade. Então, eu dedico essa palestra de hoje ao meu grande amigo, inspiração intelectual humanista, doutor Bruno Terra, que eu sei que está conosco aqui hoje, fez um grande esforço para estar conosco aqui hoje, ele que está recuperando de uma cirurgia. Então, caríssimo professor, doutor Amilca Viana Martins Filho, que alegria tê-lo conosco hoje. Você é luz, e que tarefa difícil seria definir, ou pelo menos conceituar, o que é luz. Mas podemos dizer que da luz reflete um pensamento, e deste pensamento, ideias. Das ideias, a construção de ideais, do espaço e da boa política e também da cultura. E o que é cultura? Cultura é algo que se cria e recria, transmite e aperfeiçoa, inova e refaz, adquire-se e doa-se, se comunica dos pais aos filhos, ocorre em um lugar e migra para muitos outros, tem a sorte da humanidade, choques entre civilizações e povos, etnias e economias, interesses e direitos, tradições orais e escritas, no mundo dos fatos e no universo das ideias, entre gêneros e suas compreensões. Tudo multiplica e qualifica. Tudo brota em cores tão características, se submete ao crivo ou deixa passar, pesa e atravessa, induz confiança e melancolia, mede o tempo, a juventude, a velhice e a saudade. Tempo é duração, como as notas musicais nas sucessivas badaladas dos sinos a nos causar impressões.
É o que se perdeu para o melancólico, a continuidade da vida interior, o que transcorre em vão, o que nos dizem Bergson e Henry James. Nosso passado não é apenas o que se vê ao olhar para trás, muito menos a morte de Eurídice, quase ao término da fuga do mundo subterrâneo, por culpa da triste e inenarrável ansiedade de Orfeu, ou sem culpa por tratar-se do inevitável. É o cúmulo de tudo quanto todos antepassados sanguíneos ou meros familiares, a que chamamos de humanidade, viveram e registraram, nas paredes de cavernas, em sítios arqueológicos, em instrumentos fabricados com pedra, em cerâmica, pintura, tábuas de argila, rolos de papiro, escritas sobre papel, na palavra impressa pelo gênio de Gutenberg. É também, agora sabemos, o conjunto de tudo quanto nosso DNA informa. Na cultura, na essência da cultura, não há pretos ou brancos, amarelos ou vermelhos, dominantes ou dominados, superiores e inferiores. Há apenas, consciente ou inconscientemente, aquilo que se transmite, resguarda, mantém-se vivo ou latente, e que um artificialmente classifica no outro conforme as conveniências das relações de poder. Mas relações de poder não são propriamente cultura. São destruição do outro e da sua herança, do pretérito e do porvir, desfazimento do presente, coisificação do outro, reinando desassombrado da prepotência. Em Minas Gerais, terra cujo primeiro nome é liberdade, cultura é sua própria existência, é duração, é concomitância, é pessoal e transgeracional. Tem origem e selo de caráter desde a morte de Dom Rodrigo Castel Branco por Manuel Borba Gato, a intrepidez de Fernão Dias Paes Leme na busca de seu sonho, a ousadia de Felipe dos Santos, o engenho de Maria da Cruz, o sangue de Joaquim José da Silva Xavier, o extraordinário de Chica da Silva, o olhar de Dona Beija, a convicção de Joaquina do Pompéu, a genialidade de Antônio Francisco Lisboa e de Mestre Ataíde, a inteligência de Bernardo de Vasconcelos, Teófilo Otoni, Cristiano Otoni, Afonso Pena, Afonso Arinos de Melo Franco, Augusto de Lima, Alfonso de Guimarães, Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, Adélia Prado, João Guimarães Rosa, Juscelino, Tancredo Neves e tantos nomes a não ter mais fim. Eminentes pesquisadores, com obras em ramos tão distintos do conhecimento, abarcando da medicina à ciência política. 2 Amilcar, da medicina à ciência política. Com atuações na FEB e aposentadoria pelo AI-5. Graus acadêmicos na Universidade de Illinois e presidência da Fundação João Pinheiro. O mesmo nome e competência no suceder das décadas, dos momentos de autoritarismo e no florescer da democracia, correndo riscos e sendo a continuidade não apenas onomástica do outro. Impressiona como a decisão pelo bem coletivo, pelo desapego ao interesse imediato, tão comum nos horizontes da maioria empenhada no curioso exercício do self e no desgarramento do outro, pode resultar em trajetórias transcendentes. A vida do pai como exemplo e direcionamento do filho. As vidas de ambos como tributo à história tricentenária na formação do caráter de um povo dentro de uma nação. Assim foi Amilcar Martins e hoje é também Amilcar Martins Filho.
tudo é transformação. Olhos de aprendizado com o passado e esperança no porvir. Duração e concomitância, muito além da repetição do eterno e melancólico presentes dos privados de memória, que tem no amanhecer a funesta certeza de que tudo há de se repetir. A cada era foi comum atribuir um nome, dizer e dedicar um século, que não era medida necessária de 100 anos. Assim podemos reconhecer uma era de Hammurabi, outra de Cícero, mais uma de Carlos Magno, o século do Renascimento, o século da Iluminação. No Brasil, é possível notar com orgulho ou não, tudo depende da ideologia e política confissão, um século de consolidação do império, uma era de Getúlio Vargas, há tantas ditaduras e suas pretensões menos que maduras. Em Minas Gerais, houve tempos de fé, esperança e de tristeza, houve brados de liberdade e a favor de ilegítimas restrições. É chegada a hora de um novo nome, que signifique transcendência, cultura, confiança no porvir. Exemplo em que ratifique a democracia como expressão da beleza, da vida e do bem comum. Ensinamentos deixados por décadas pelo nosso palestrante dessa manhã. Hoje, o nome de Minas Gerais, para os filhos do solo e para as almas afins, é Amilcar Martins. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a gentileza do convite de participar dessa reunião do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a centenária instituição, a Casa de João Pinheiro, que é um orgulho de todos os mineiros, que tem um trabalho de preservação da história e da cultura de Minas Gerais, e que é exatamente o objetivo de uma instituição mais recente, mais modesta, que é o Instituto Cultural Amilcar Martins, mas que também se dedica aos mesmos objetivos, à mesma causa. Eu queria agradecer muito a gentileza do nosso presidente, do Coronel Paulo Duarte, o convite feito pelo querido amigo Adalberto, que está ali no fundo, e de estar aqui presente. Agradecer a presidente da AMAGES também pela gentileza desse esplêndido auditório aqui da sede da AMAGES. É um prazer muito grande poder falar um pouco para vocês sobre esse trabalho de organização do acervo do Instituto Cultural Amilcar Martins. Eu gostaria de pedir a Lucilene que fosse passando os slides, por gentileza. Não tá bom. Bem, feito disso, o Instituto Cultural Amilcar Martins é uma organização não governamental, uma sociedade civil sem fins lucrativos, que há exatos 20 anos, foi criada em 2001, desenvolve atividades de preservação e divulgação da história e cultura de Minas Gerais. Vamos lá, por gentileza, vai passando. Aí eu falo um pouco sobre a nossa sede, sobre o nosso acervo, mas pode passar, Lucilene. A seção de Obras Raras contém centenas de livros publicados, na verdade são mais ou menos 2.800 livros publicados nos séculos XVIII e XIX no Brasil, e que só são eventualmente encontrados em algumas bibliotecas do Brasil e fora do estado de Minas Gerais. Em 2016, isso é importante, nós recebemos um reconhecimento importante da Unesco, esse acervo bibliográfico. A Unesco, como todos sabem, ela estruturou primeiro
o conceito de patrimônio cultural da humanidade, que era para a preservação de acervos, de edificações, de conjuntos edificados que merecem, que devem ser preservados. Como é o caso de Ouro Preto, é o caso da Lagoa da Pampulha, é o caso de Diamantina, e de vários conjuntos arquitetônicos em todo o mundo. Mas logo em seguida, eles perceberam a necessidade de preservação também de acervos bibliográficos e arquivísticos, e que corriam um risco maior ainda de destruição do que os acervos arquitetônicos. E por causa disso, a Unesco criou um programa que se chama Memory of the World, Memória do Mundo, né? E que é o esforço exatamente de preservação desses acervos bibliográficos. A Unesco promove anualmente um edital e que as instituições que se interessarem podem concorrer para receber esse reconhecimento. Infelizmente, como você sabe, a Unesco não põe dinheiro nas suas manifestações, mas para nós é um privilégio esse reconhecimento desse órgão da ONU como o reconhecimento do nosso acervo de obras raras como parte da memória do mundo. Muito bem, agora nós vamos começar. Eu queria falar muito rapidamente que o Instituto, feito eu disse, ele foi criado em 2001. Ele é um centro de estudos mineiros, é um centro de preservação da memória, da história e da cultura de Minas Gerais. Nós desenvolvemos várias atividades, nós temos uma linha editorial, nós publicamos livros de interesse para a história de Minas, fazemos reedições de obras importantes esgotadas, enfim, temos um programa editorial, organizamos seminários, congressos, temos um centro de digitalização, sobretudo do acervo de obras raras, que é uma forma de preservar os originais. Os novos consulentes têm acesso em geral, tem acesso à cópia digital daquela obra. Temos uma oficina de restauro e encadernação de livros, que tem o nome da dona Gita Mindlin, né, que esposa do Dr. José Mindlin, que foi uma grande restauradora do acervo da Biblioteca Gita e José Mindlin. Enfim, desenvolvemos várias atividades lá, mas o carro-chefe, a principal atividade que nós temos é a nossa biblioteca, é o nosso acervo, a nossa coleção mineiriana. Nós temos também uma coleção brasiliana, porque alguns pesquisadores eventualmente têm necessidade de ter acesso a livros sobre outras regiões e diferentes aspectos da história do Brasil, mas o carro-chefe é, de fato, a nossa coleção mineiriana. Hoje nós temos um conjunto de mais ou menos 15 mil obras sobre a história de Minas Gerais, entre livros, opúsculos e mapas e materiais de outra natureza, sendo que uma parte grande, a parte maior é o que nós chamamos de obras correntes e a parte menor de obras raras. Para a definição de obras raras, nós seguimos a orientação da Biblioteca Nacional, que ela sugere que cada instituição deve definir, de acordo com a sua natureza, os seus critérios, o que aquela instituição considera obra rara no seu acervo. No caso de uma coleção sobre a história de Minas, evidentemente não faria o menor sentido falarmos de obras anteriores ao século XVIII, né? A origem de Minas Gerais, a descoberta do ouro se dá nos últimos anos do século XVII. Então nós definimos como obra rara para nós, para o nosso acervo, as obras publicadas nos séculos XVIII e XIX e também
nas 4 primeiras décadas do século XX, ou seja, até 1940. Esse é o mesmo critério utilizado pelo acervo de obras raras da biblioteca da UFMG e também da biblioteca da PUC Minas. Nós utilizamos exatamente o mesmo critério e acrescentamos algumas outras obras que são consideradas obras raras por diferentes razões. Livros de arte, livros com autógrafo do autor, o autor eminente, livros de grandes historiadores mineiros, enfim. Mas, fundamentalmente, o critério cronológico é esse, século XVIII e XIX e 4 primeiras décadas do século XX. Feito esses esclarecimentos, vamos começar a falar sobre esse acervo. Feito eu disse, são 2.800, 2.500, enfim, eu não sei o número exato, nós estamos fazendo uma reorganização do acervo agora, por uma equipe comandada por 2 professores da Universidade Federal de Minas Gerais, um deles, o Rodrigo Tarça, que está aqui. Muito obrigado pela sua presença, Rodrigo, e como equipe de estagiários que estão fazendo uma reorganização geral do nosso acervo. Mas eu quero começar falando sobre... Eu selecionei um conjunto relativamente pequeno de obras, porque é claro que é impossível, eu fico com vontade de falar sobre tudo. É uma temeridade me convidar para falar sobre isso, porque eu alugo as pessoas, eu fico insistindo, as pessoas estão querendo ir embora e eu estou querendo falar mais, mas enfim, eu vou me conter hoje e vou começar falando. Este que está ali é o primeiro impresso que faz parte da nossa coleção, se chama Breve Recopilação e Sumário das Graças e Indulgências concedidas aos confrades da Virgem Nossa Senhora do Rosário, que é um impresso sobre as indulgências plenárias dos papas, para os confrades de uma primeira ordem terceira, criada em Mariana. Tem uma parte impressa, tem um texto manuscrito e acompanhado desta gravura, né, da Nossa Senhora do Rosário, que é uma gravura cheia de simbolismos, de significados, e se vocês perceberem, no pezinho da gravura tem a data de 1704. Na verdade, essa ordem terceira, ela me parece que é de 1723 em Mariana, mas eles colocaram, eles acrescentaram a gravura, a imagem de Nossa Senhora do Rosário nesse documento. É o mais antigo que nós temos, é extremamente curioso e provavelmente é a primeira ordem terceira que funcionou em Minas Gerais. É logo no comecinho, né, logo após a descoberta do ouro. É claro que nós temos documentos mais antigos. O livro de Antonil foi publicado em 1711, né, A Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas em Minas, mas esse é um documento precioso, porque é do início, da origem, do começo da vida, né, da capitania de Minas Gerais. Em seguida, pode passar, por gentileza. Eu quero falar agora sobre as 2 grandes festas barrocas que nós tivemos em Minas Gerais no século XVIII. A primeira delas é o Triunfo Eucarístico, né, que é a festa foi realizada em 1733 em Vila Rica, né? O Triunfo Eucarístico é o traslado, né, da hóstia consagrada o traslado da Igreja do Rosário para a inauguração da Matriz do Pilar, em Ouro Preto, né? Isso é uma grande festa barroca que aconteceu em Vila Rica em 1733. E a publicação, né? A publicação ocorre em 1744. Né? Esse livro é do Simão Ferreira Machado,
que está ali, Simão Ferreira Machado, né? E é a publicação descrevendo, é uma festa religiosa e profana ao mesmo tempo, é uma grande festa nas ruas de Ouro Preto para a inauguração da Matriz do Pilar. É uma sequência de desfiles, né, de padres, com bispos, com bandas de música, com ordens terceiras, enfim, com manifestações absolutamente pagãs, com símbolos do zodíaco, com representação teatral, e até mesmo com a corrida de touros, com uma tourada em Ouro Preto. É uma festa que durou alguns dias e que foi descrita pelo Simão Ferreira Machado nesse livro, né, que se chama O Triunfo Eucarístico Exemplar da Cristandade Lusitana. Essa é a primeira grande festa barroca de Minas Gerais, seguida exatamente pela seguinte, por favor, que é o Áureo Trono Episcopal colocado nas Minas de Ouro. Essa é uma festa de 1749, que é a criação do Bispado de Mariana, é a chegada do bispo do Frei Manuel da Cruz em Ouro Preto. Ele vem do Maranhão, ele leva 8 meses, ele vem por terra 8 meses para chegar em Minas Gerais, ele quase morre no meio do caminho, ele passa mal, ele achava que ele ia morrer, não ia chegar em Minas Gerais, mas é a chegada triunfal dele, é a inauguração do Bispado de Mariana em 1749. Essa é uma obra, uma obra apócrifa, não tem autoria, existe uma especulação sobre diferentes autores, mas que também é uma obra extremamente importante, escrevendo uma festa nos mesmos moldes do Triunfo Eucarístico. Uma diferença importante entre as duas é que o Triunfo Eucarístico de 1733 ocorre no auge da economia de mineração do ouro, no auge da produção de ouro. Então, o fausto, o luxo da festa é muito maior. O Áureo Trono Episcopal, já de 1749, nós estávamos em plena decadência da produção de ouro, né? Então, é uma festa naturalmente mais modesta, mas de qualquer maneira, é também uma grande festa, né, da Contra-Reforma portuguesa, uma grande festa de exaltação da religião católica, do cristianismo, enfim, é uma festa espetacular que foi feita em Mariana em 1700. Vamos lá, agora eu queria falar sobre 2 obras. Eu selecionei algumas obras para falar para vocês, e agora eu quero falar sobre 2 obras importantes de história da medicina em Minas Gerais. Eu quero falar agora sobre o Erário Mineral do médico Luiz Gomes Ferreira, de 1733, que essa capa não é do nosso exemplar. O nosso exemplar, ele não tem folha de rosto. Esse é apenas ilustrativo. De 1733, do Luiz Gomes Ferreira. Sobre isso, eu tenho um comentário curioso. Eu tinha o hábito de, nos últimos anos da vida do nosso amigo Dr. José Mindlin, eu tinha uma interlocução muito grande com ele, e eu sempre ligava para ele para perguntar sobre, olha, eu devo comprar esse livro, não devo, tal, eu consegui tal coisa. E aí eu liguei para ele e falei, doutor José, eu estou com um exemplar do Erário Mineral, mas ele está sem folha de rosto. O que o senhor acha? Ele falou assim, olha, eu não gosto de comprar livro como mutilado, faltando partes, mas ele falou assim, quantos anos você tem? Na época eu tinha, não sei se 58, isso já faz tempo. Mas aí ele virou para mim e falou assim, você não tem 60, você pode esperar, você pode esperar. Mas eu não esperei, não. Eu comprei assim mesmo, só falta a folha de rosto.
Então, é uma obra muito conhecida, o texto está absolutamente preservado. O Dr. Zé Mindlin, ele não tinha o erário mineral na sua coleção, exatamente porque ele esperou demais. Então, eu preferi comprar. Nós temos esse exemplar do erário mineral na nossa coleção. Em seguida, eu quero falar para vocês uma outra obra extremamente... Deixa eu achar aqui. Extremamente importante no nosso acervo, que é a prodigiosa lagoa descoberta nas Congonhas das Minas de Sabará, que tem curado a várias pessoas dos achaques que nessa relação se expõem. Esse é um livro, um opúsculo de 1749, que é o seguinte: é uma relação de pessoas que se banharam na chamada, que se chamava Lagoa Grande, né? E que teriam se curado ou teriam melhorado muito dos seus achaques, né? Essa obra é uma obra também apócrifa, mas a autoria tem sido atribuída ao João Cardoso de Miranda, a um médico baiano, João Cardoso de Miranda, que esteve lá visitando essa lagoa e que exerceu a medicina. Ele era médico na Bahia, mas exerceu um pouco a medicina também em Minas Gerais. Mas extremamente interessante que ele descrevendo 100 e poucos casos de suposta cura das pessoas que se banhavam nas águas dessa lagoa. Essa lagoa, né, não por acaso, começou a ser chamada de Lagoa Santa, que é a nossa Lagoa Santa, né, aqui, então é muito interessante. Ele escreve: fulano de tal, escravo de fulano de tal, estava com nomes estranhos das doenças, com 3 dias se pôs são, melhorou, fez isso, aquilo. Enfim, é uma obra extremamente curiosa. Mas sobre essa obra eu gostaria de comentar o seguinte também. Nós estamos fazendo, o Instituto vai publicar agora em 2 meses, menos de 2 meses, em 2 meses nós estamos fazendo uma reedição desse livro, e a professora Júlia Furtado, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é nossa colaboradora, ela escreveu um artigo em que ela discute, ela faz uma crítica de autoria importante, e que ela discute a atribuição da autoria ao João Cardoso de Miranda e afirma que, efetivamente, este opúsculo foi escrito pelo médico italiano Antonio Ciali, e que ficou conhecido como Antonio Ciali Romano, porque ele era de Roma, né? Mas, enfim, esse é um médico que exercia a medicina aqui na região de Sabará, né? Na verdade, essa cidade é Nova Lima, né? Congonhas do Sabará é Nova Lima. Então, esse médico, efetivamente, quem teria efetivamente escrito esse opúsculo, nós temos, inclusive, um manuscrito. É baseado em 2, a crítica da professora Júnior é baseada em 2 manuscritos, um dos quais nós temos no Instituto, que pertenceu ao professor João Dornas Filho, né? Então, são esses opúsculos, esse texto manuscrito que deu origem à publicação dessa obra, que é uma obra extremamente rara e importante. Vamos agora falar um pouco sobre os poetas inconfidentes. Eu tenho imenso orgulho de falar que nós temos praticamente todas as obras de todos os poetas inconfidentes. Naturalmente, eu estou falando de primeiras edições. Esse texto aí é do nosso Inácio José de Alvarenga Peixoto, né? Se chama Na Inauguração da Estátua Equestre Consagrada à Memória del Rei. É uma homenagem a Dom José I. Foi logo após a morte de Dom José I. É um soneto do Alvarenga Peixoto em homenagem ao Dom José I.
Este é um dos únicos 3 poemas que Alvarenga Peixoto publicou em vida. Este é um. Nós temos um segundo, também temos no Instituto, que está publicado na última página, no livro do Basílio da Gama, o Uruguai, né? E existe um terceiro. Nós temos as obras completas do Alvarenga Peixoto, que foram publicadas já na segunda metade do século XIX pelo Joaquim Norberto de Souza e Silva, né, que é um grande estudioso da literatura do século XVIII, do século XIX, mas, enfim. Então, nós temos esse poema do Alvarenga Peixoto e temos as obras completas dele, publicadas já na década de na segunda metade do século XIX. Em seguida, eu queria mostrar Cláudio Manuel da Costa. Esse é um livro extremamente importante, como vocês podem ver, houve um erro de impressão, em vez de obras, saiu Orbas. Então, esse livro é conhecido como As Orbas, do Cláudio Manuel da Costa, de 1768. Né? É o conjunto das obras que ele tinha escrito até esse ano, né? Mas ele continuou produzindo, e nós temos o poema mais importante, mais conhecido dele, que é o Vila Rica, né? Ele escreveu depois. Nós temos também a primeira edição do Vila Rica, que é uma edição póstuma, já é de 1839, nós temos essa primeira edição, temos a primeira, a segunda e a terceira edição desse poema, e temos também um manuscrito raríssimo deste poema para eu como não sou especialista em século XVIII, em paleografia, eu convidei 2 professores da universidade, a professora Melana Guiar, não sei se vocês se lembram dela, que foi uma grande especialista na poesia dos Inconfidentes e no poema Vila Rica, e o professor Sérgio Alcides, que também é um grande especialista em Cláudio Manuel da Costa. Eles ficaram uns dias lá no Instituto para me garantir que esse manuscrito era autêntico. Né? Porque aí examinaram o papel, a tinta, e fizeram o texto todo, todos os versos, todos os sonetos, e me afirmaram, pode comprar, porque é autêntico, é de 1773, ou seja, posterior às orbas completas, né, do Cláudio Manuel da Costa. Vamos agora, então, para o que eu considero, na minha modesta opinião, eu não sou especialista em literatura, o maior de todos, Tomás Antônio Gonzaga, né? E com a sua obra mais importante, Marília de Dirceu. Eu tenho muito orgulho de falar dessa obra, porque essa é a última obra que nós conseguimos, obras raras que nós conseguimos adquirir no Instituto, porque hoje é quase impossível. O preço do dólar, o preço do euro, todos esses livros são cotados em moedas estrangeiras, é impossível juntar dinheiro, né, para adquirir essas obras. Essa eu consegui comprar num leilão no Rio de Janeiro, tem uns 2 anos isso? Tem uns 2 anos, né, Lucilene? Foi. E então, essa é a primeira edição de 1792, a primeira edição do Marília de Dirceu. A primeira parte do poema, Marília de Dirceu, vinha sempre dessa forma, Marília de Dirceu, por TAG, Tomás Antônio Gonzaga, Lisboa, tipografia nunesiana, e com a data, né? Então, esse é a primeira edição. Nós temos também a segunda edição de 1799, que suposta que é a segunda parte do poema Marília de Dirceu, e temos o que seria uma terceira parte, que é essa obra aí também, com a mesma organização gráfica, assim,
Maria de Dirceu, por TAG, supostamente seria a terceira parte do poema. 1800 está lá, Lisboa, 1800, só tem um problema. Esta obra não foi escrita pelo Tomás Antônio Gonzaga. Tem um grande debate historiográfico, Afonso Anísio de Melo Franco, Rubens Borba de Moraes, José Carlos Rodrigues, que é um grande bibliófilo brasileiro do começo do século XX, que estabeleceram com clareza que isso foi um falsificador que aproveitou do sucesso do Maria de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, e essa obra não foi escrita pelo Gonzaga. Por essa razão, esse livro virou uma obra extremamente rara e importante, né? O Zé Carlos Rodrigues, que escreveu um catálogo da biblioteca dele, que era um grande especialista, que se chama Biblioteca Brasiliense, de 1907, ele afirmou o seguinte: este é o único exemplar desta obra que eu já vi em qualquer parte. Ou seja, esse exemplar foi procurado por todos os lados. Então, essa é extremamente rara, mas não é, e por causa disso ela tem grande interesse para os estudantes de História da Literatura. Exatamente porque não é autêntica, não é de autoria do Tomás Antônio Gonzaga. Além dessas obras, nós temos várias edições. Foi um grande best-seller, o Maria de Dirceu. Para vocês terem uma ideia, só no século XIX foram publicadas 30 edições do Maria de Dirceu. Eu estou fazendo um esforço, devagarzinho, de tentar comprar todas. Nós já temos umas 15, mais ou menos, né? E temos uma que é muito importante, que é considerada a mais rara de todas. É a primeira edição brasileira, é a edição de 1810. Né? Eu não estou com a imagem dela não, né? Mas, enfim, ela é considerada a mais rara pelo Rubens Borba de Moraes, pelo Dr. Zé Midlin, pelo Pedro Corrêa do Lago, por todos os grandes especialistas em Tomás Gonzaga, em livros brasileiros raros, é considerada a mais importante de todos. Sobre essa obra, eu tenho também uma história, curiosa sobre ela, mas, enfim, não dá. O Afonso Anísio de Melo Franco, o Rubens Borba de Moraes, todos eles falaram sobre ela. Vamos seguir. Sobre essa obra, eu acho que vale a pena contar. Tem um diálogo famoso, escrito pelo Dr. Zé Midlin, nos livros dele, ele reproduz isso, uma visita do professor Wilton Cardoso, diretor do Colégio Estadual, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da Academia Mineira de Letras, enfim, um grande intelectual. Eu tive o privilégio de conviver com ele durante muitos anos. Ele fez uma visita ao Dr. Zé Midlin, lá em São Paulo, e conversando sobre as bibliotecas, ele virou para o Midlin e falou assim: e a edição de 1810? Aí o Midlin teria dito para ele o seguinte: essa não existe. Eu e o Rubens Borba de Moraes procuramos essa obra por mais de 30 anos, e ela acabou, não existe nenhum exemplar disponível. E o Wilton Cardoso respondeu para ele: existe, porque eu tenho. Aí o doutor Midlin, na semana seguinte, veio a Belo Horizonte para conhecer esse exemplar do Wilton Cardoso. E o Wilton Cardoso mostrou para ele, mas estava rendado. Eu cheguei a ver fotos dessa obra antes da restauração, estava completamente destruída, e o Wilton Cardoso virou para ele e falou assim: se a Guita, sua mulher, restaurar a obra, eu te dou. E deu de presente para o Dr. Midlin esse livro.
eu tive o privilégio de ter ouvido essa história da própria Dona Guita, lá na casa deles, lá em São Paulo, e ela me mostrando como ela restaurou essa obra. É o exemplar que o Dr. Zé Mindre e a Dona Guita tinham dessa obra, que é a edição de 1810. O Pedro Corrêa do Lago afirma que o nosso exemplar, o exemplar que o Instituto tem, que o ICAM tem, é o mais completo de todos, porque ele tem vários poemas, vários sonetos da terceira parte do poema, que os outros exemplares, os poucos outros exemplares, que depois se descobriram alguns poucos exemplares, acho que 2 ou 3. Então, diz o Pedro Corrêa do Lago que o nosso exemplar é o mais completo. Ele é suspeito que foi ele que me vendeu esse livro, mas de qualquer maneira, eu acredito. Então, o famoso terceiro poema, a edição de 1810 do Maria de Dirceu. Vamos agora para pegar outros poetas, né, do século XVIII, e que não... Isso é a edição do Uruguai, do Zé Basílio da Gama. Ele não foi inconfidente, não teve uma ligação direta com o Confidente, é apenas contemporâneo, que é uma obra extremamente importante sobre um poema épico sobre a grande confusão no sul do Brasil nessa época, né? A professora Valéria Gauss, que organizou Portuguese and Brazilian Books of the John Carter Brown Library, é um grande catálogo sobre as obras da biblioteca da John Carter Brown, da biblioteca lá em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. Ela afirma o seguinte, que esse livro ficou extremamente raro, porque com a morte de Dom José e a queda de Pombal, havia uma questão da política interna de Portugal, que o governo português determinou a apreensão e destruição de todas as cópias dessa obra. Então ela se tornou extremamente rara por essa razão. E nós temos a sorte de ter, nós temos a primeira edição, vocês podem ver, é o Uruguai. Depois que virou, nas outras nós temos 2 ou 3 edições posteriores, né? Mas que aí que virou Uruguai, né? Mas essa primeira edição é o Uruguai, do Zé Basílio da Gama. Eu queria também falar rapidamente sobre o livro Caramuru, né? do nosso frei José de Santa Rita Durão, né? Que é aqui de São José del Rei, né? De Tiradentes, né? De 1781, e nós temos também lá no Instituto as obras do poeta Silva Varenga, que não participou diretamente da Inconfidência Mineira, mas teve uma participação direta e foi preso na Inconfidência Fluminense, né, de 1792. Nós temos a edição da Glaura, Poemas Eróticos, do Silva Varenga, e que existe um debate sobre se essa edição seria... O Joaquim Norberto Souza e Silva, ele argumentou que essa porque você está... É porque nós não temos a imagem do poema Glaura, mas o Joaquim Norberto Souza e Silva, ele alegava que era a mesma edição de 1799, né? Mas o Rubens Borba de Moraes, num grande debate historiográfico com ele, parece ter demonstrado que, na verdade, se tratam de 2 edições distintas, diferentes, mas porque ela tem exatamente o mesmo aspecto, a mesma cara, parecia, para um especialista, filho do Joaquim Norberto, achar que era a mesma obra, é impressionante. Mas não era, parece que são 2 obras distintas. Vamos agora falar, eu queria falar também sobre uma obra, que não está aí no seu slide, não, do Nuno Marques Pereira, o Compêndio Narrativo dos Peregrinos da América, que o Rubens Borba de Moraes alega ter sido o primeiro
primeiro romance brasileiro, né? É uma descrição, e a história se passa em Minas Gerais, né? Há referência à Guerra dos Emboabas, à descoberta do ouro, à Guerra dos Emboabas, enfim, uma visão crítica, né, da sociedade mineira dessa época, da devassidão da sociedade mineira, que valia tudo a luta pela descoberta do ouro, enfim, era uma sociedade ainda extremamente desorganizada. Então, o Nuno Marques Pereira é uma obra de moral cristã e que faz uma crítica severa à sociedade mineira nessa época. O livro é de 1731. Vamos lá. Eu queria falar também sobre, por favor, Lu, sobre o famoso História da América Portuguesa, né, do professor baiano, médico baiano, Sebastião da Rocha Pita, né, que é um livro famoso, foi publicado em 1730, e que ele fala que vai de 1500 a 1724. Ele descreve a história do Brasil nessa época. Existem muitas críticas ao Rocha Pita, porque ele era um escritor áulico, né? Ele defendia muito a coroa portuguesa, ele discutia muito as questões da sociedade brasileira, ele era muito crítico em relação à sociedade brasileira, mas é uma obra que faz referências também a Minas Gerais, né? A primeira obra que eu conheço que faz referências a Minas Gerais é o Antonil, né? Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas em Minas. O Antonil, que nunca esteve em Minas Gerais, mas ele tem um capítulo importante sobre a economia do ouro, né? Mas também o Rocha Pita faz referência à Guerra dos Emboabas, à descoberta do ouro, aos conflitos da região, etc. É uma obra importante, embora seja muito criticado. Por exemplo, o professor Iglesias, no seu livro Historiadores do Brasil, ele é muito crítico em relação à obra do Rocha Pita. O Zé Honório Rodrigues é muito crítico em relação a essa obra, mas é uma obra importante, né, escrita, sua história do Brasil em 1730. Não lá. Agora eu já vou dar um salto no tempo aqui, porque eu tenho que falar um pouco. Eu já sobre livros do século XIX, e eu comecei pelo nosso conterrâneo, coestaduano, né, Zé Pedro Xavier da Veiga, As Efemérides Mineiras, que vocês todos conhecem, né, que foi publicado em 1897. O Xavier da Veiga é um autor muito bom, ele foi o fundador do Arquivo Público Mineiro. Ele escreveu, além disso, ele escreveu uma história da imprensa em Minas Gerais, e talvez a maior contribuição dele, me parece inequívoca, é a revista do Arquivo Público Mineiro, que é um conjunto de informações sobre a história de Minas, e que é publicada até hoje, sem periodicidade regular, feito as dificuldades que nós temos para publicar coisas de história em nosso país, em nosso estado, mas, enfim, a revista do Arquivo Público Mineiro, ela é publicada até hoje, e os primeiros números são particularmente importantes, porque eles reproduzem muitos documentos. Não são reproduções impressas de muitos manuscritos, de muitos códices sobre a descoberta do ouro, sobre o início da ocupação do território da região de Minas Gerais. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição, e é por isso que eu fiz questão de destacar o Efemérides Mineiras. Ele pega de 1664 a 1897, que é o ano em que ele publica esse... são em 4 volumes, né? E é uma maneira, me desculpem, eu acho que é uma maneira pouco inteligente de organizar, de estudar a história. Porque você pega a ideia de efeméride, você pega dia 1º de janeiro, aí tudo que aconteceu ao longo da história, no dia 1º de janeiro, né? Depois dia 5 de março, né? Tudo que aconteceu naquele dia. Então, são obras de consulta muito difícil. É muito difícil de trabalhar com esse tipo de texto, mas é uma pesquisa monumental,
né? Um trabalho de fôlego, um trabalho de um grande historiador, né? Então, já existem tentativas de reorganização para a consulta, para facilitar a consulta das efemérides. Nós temos o Rio Branco escreveu efemérides brasileiras, né? Enfim, eu não gosto de uma maneira geral, eu não gosto de efemérides, porque é de difícil consulta. Vamos lá agora, deixa eu ver sobre quem que eu quero falar. Vamos falar um pouco. Eu queria comentar que o nosso Xavier da Veiga, ele publicou também, no final do século XIX, um livro, A Sedição de Vila Rica, né, sobre a revolta de Filipe dos Santos, né, cujo texto foi publicado pelo arquivo, pelo Xavier da Veiga, mas a autoria do texto é atribuída ao Conde de Assumar, né, que é um texto furioso contra a sociedade mineira dessa época, e que a autoria do texto é atribuída ao Conde de Assumar, e que, portanto, é uma contribuição muito importante do Xavier da Veiga para a nossa historiografia. Vamos dar outro salto, vamos lá para os almanaques. Na segunda metade do século XIX, nós tivemos, era uma tendência muito forte dessa época, a publicação de almanaques que era reunir grandes conjuntos, eram obras de referência, na verdade, grandes conjuntos de informação, então nós temos, em Minas nós temos tem almanaques municipais, tudo, mas eu quero me referir a dois almanaques principais. Esse do Antônio Assis Martins, né, o Almanaque Administrativo, Civil e Industrial da província de Minas Gerais, saíram 5 edições desse almanaque, de 1864 a 1874, e que é um estudo minucioso também, e que fala um pouco sobre tudo, sobre a sociedade, sobre as pessoas, quem era fazendeiro de café, quem produzia isso, quem industriais, advogados, enfim, e que dá informação sobre a sociedade, sobre a economia de Minas Gerais nessa época. E temos também ainda um outro almanaque, o Almanaque Sul-Mineiro, né, do Saturnino da Veiga, que saíram só 2 números, 1874 e 1884, mas que também sobre o sul de Minas, né, sobre os municípios do sul de Minas, que é um estudo minucioso dessa região de Minas Gerais. Feito eu disse, nós temos vários almanaques de municípios mineiros, de Diamantina, de vários lugares, e temos inclusive um almanaque da cidade de Minas, né, que é Belo Horizonte, que é o antigo nome de Belo Horizonte, de 1900, né, que também, este é um livro extremamente raro também, o almanaque da cidade de Minas, de 1900, que nós temos lá no acervo do Instituto também. Eu quero falar agora um pouquinho sobre algumas obras sobre a economia mineira do século XVIII, sobre a economia de ouro e de diamantes. Nós temos muitas obras extremamente importantes e significativas. A primeira delas, que vocês estão vendo, é do nosso bispo José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, né? Esse sobrenome Azeredo Coutinho é da Júnia Marise, é do Eduardo Azeredo, é uma família mineira, né? E esse livro se chama Discurso sobre o Estado Atual das Minas do Brasil, dividido em 4 partes, é publicado no comecinho do século XIX, sobre a economia mineira do século XVIII. Depois eu quero... Pode passar, Lu. Eu quero falar um pouco o Pluto Brasiliense, que é uma obra fundamental, né, do Echeverri, do Barão Echeverri, e que ele foi convidado pelo governo brasileiro para fazer a primeira corrida de ferro no Brasil, né? E ele e o pai do Toné foi para Santa Catarina, e ele veio para Minas Gerais. Ele era um grande geólogo alemão,
e teve uma experiência extremamente importante. Ele fala sobre diferentes técnicas de exploração do ferro e de fundição do ferro. Esse é um livro de 1833. Eu tenho essa é a primeira edição em alemão, que eu não leio, né? Mas, enfim, o acervo é feito para vocês, para os consulentes que sabem alemão. Nós temos traduções também dessa obra, e temos outras obras do Eschwege também, que é um autor de grande importância. Aí nós temos o Zé Veracoto, que é um autor muito conhecido, né? Memórias sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais, é um texto de 1801. Essa é uma edição de 1842, mas o texto é de 1801 e que é muito importante também sobre a economia mineira do século XVIII. Eu tenho que ser um pouco mais rápido, vamos correr um pouquinho. Agora eu vou falar um pouco sobre obras sobre a política, e vou começar com um clássico, que é do Bernardo Pereira de Vasconcelos, a Carta aos Senhores Eleitores da Província de Minas Gerais, né? Essa que é uma obra importantíssima, que é pedindo voto, né? Explicando às pessoas por que ele deve ser eleito, e provavelmente tem muitos autores, historiadores, que consideram o Bernardo Pereira de Vasconcelos como um dos políticos mais importantes que nós tivemos em Minas Gerais em todos os tempos, né? Então, nós temos essa carta, e temos também, em seguida, eu quero falar sobre um outro grande mineiro, que foi o Teófilo Otoni, que é a circular dedicada aos senhores eleitores de senadores na província de Minas Gerais. Também pedindo voto, né, o Teófilo Otoni. Do Teófilo Otoni, nós temos essa circular, que é de 1860, e temos várias outras obras, né, do Teófilo Otoni, sobre uma história da cidade que virou Teófilo Otoni, Mucuri, né? Temos sobre os indígenas do Mucuri, temos talvez uma meia dúzia de obras do Teófilo Otoni, que foi certamente um dos mineiros mais importantes também de todos os tempos. Falo em seguida da Revolução de 1842, da Revolução Liberal de Minas Gerais de 1842, e a propósito do Teófilo Otoni, que foi o grande líder dessa Revolução de Minas Gerais, e eu quero apresentar duas obras. Essa é a mais famosa de todas, né, a história do movimento político e tal, do Cônego Marinho, né, do Cônego José Antônio Marinho, e que é de 1844. Quer dizer, a Revolução foi em 1842, ele foi preso, depois foi perdoado, né, por Dom Pedro II, o Caxias veio, controlou a situação, mas foram todos perdoados, e ele escreveu essa obra, foi publicada em 1844, e o exemplar, eu quero chamar a atenção, que o exemplar que nós temos no Instituto é considerado extremamente raro, porque ele é completo, ele tem todas as gravuras e todos os mapas do texto do livro original do Cônego Marinho, e que a maior parte das obras está mutilada, sabe? Porque as pessoas cortavam, né, para pregar na parede e tal, e o nosso exemplar, felizmente, parece que é absolutamente íntegro. E temos também, ainda sobre a Revolução de 1842, o texto A Visão Oficial do Movimento, que é o texto do Bernardo Xavier Pinto de Souza, que é a história da Revolução de Minas Gerais, em 1842, que fala sobre a documentação oficial do inquérito, do inquérito policial que se abriu para apurar a Revolução de 1842. Vamos lá? Agora eu vou falar um pouco sobre o Joaquim Norberto Souza e Silva, que é a História da Conjuração Mineira, que é de 1872. Esse é um livro muito controverso, porque ele tem uma visão muito negativa do Tiradentes
e da Inconfidência, do movimento da Inconfidência, mas que tem uma característica fundamental. É a primeira vez que se usaram os autos eram autos de Devassa, e não da Devassa, que se usaram os autos de Devassa como fonte primária. E, na época que ele foi publicado, os autos de Devassa só foram publicados em 1936. De maneira que ele é um trabalho de paleografia que ele leu os originais, né? O texto manuscrito e que todas as informações são retiradas dos autos de Devassa da Inconfidência Mineira. O João Feliz dos Santos escreveu uma obra para responder ao Joaquim Norberto, né, que se chama A Inconfidência Mineira, de 1927. Gerou um grande debate historiográfico sobre o papel do Tiradentes, a importância do Tiradentes. Então, enfim, uma vez eu entrei numa fria danada, porque na comemoração do 2º centenário da Inconfidência, eu fui participar na televisão falar um pouco sobre isso, e eu caí na asneira de falar que o Tiradentes provavelmente ele foi enforcado, ele estava careca, porque a tradição do governo português, né, mas isso era ao vivo. Eu estava em São Paulo, mas estava sendo transmitido na Praça 7. Então as pessoas falam assim, esse vereador, filha da puta, que não sabe o que ele está falando, e que não sei o quê, que está desonrando a história de mim e tal. Enfim, eu fiquei calado, mas parece que que havia uma tradição do governo português, né, dos condenados serem executados dessa forma. Enfim, mas isso não interessa. E eu quero, a propósito da Inconfidência Mineira, eu quero prestar uma homenagem a um amigo muito querido, ao nosso Márcio Jardim, que foi meu colega no curso de História, um amigo muito querido, e que escreveu uma obra fundamental sobre a Inconfidência Mineira, né, e que eu tive um convívio. Ele, o Márcio Jardim, que me indicou o exemplar do Triunfo Eucarístico, que eu comprei lá em São Paulo. Ele me diz, tem um livreiro lá em São Paulo que eu conhecia bem, chamava Seu Luiz, que tinha uma livraria que chamava Ornab, Organização Nacional de Bibliotecas. Eu falei, o Seu Luiz está com esse livro lá, está com o Triunfo Eucarístico lá. Eu fui a São Paulo, falei, não, absolutamente, o senhor está enganado, não sei o quê. Aí eu voltei e falei, Márcio, o homem falou que não tem o livro, não. Falei, está lá, ele está embrulhado com papel de pão, está nas costas dele, assim. Aí eu voltei a São Paulo, falei, seu Luiz, e o Triunfo Eucarístico? Eu falei, não, mas eu não tenho. Eu falei, está ali, ó. E estava mesmo. Eu falei, como o senhor sabe? Eu falei, um passarinho me contou, né? E consegui levar o livro. E consegui levar o livro. Eu cheguei no hotel e, folheando o livro, o dia dessa grande festa do Triunfo Eucarístico foi no dia 24 de maio. Eu comprei o livro no dia 24 de maio. Eu confesso a vocês que eu comecei a chorar. Eu falei assim, foi Nossa Senhora do Rosário, né, e Santa Rita, que é de 22 de maio, que é das causas impossíveis, que fez esse diabo desse português me vender esse livro, porque ele não queria vender de jeito nenhum. Eu acho que ele achou que eu não tinha dinheiro para comprar o livro, que eu ia dar o câncer, sei lá o que ele achou. Mas ele disse que já tinha comprometido a vender o livro para um bispo que estava fazendo barraquinha para comprar o livro, que não sei o que e tal. Enfim, e foi o Márcio, mas foi o Márcio que me falou assim, vai lá que o homem tem o livro e tal. Eu devo isso ao nosso querido e saudoso amigo Márcio Jardim. Vamos lá, vamos voltar. Vamos para frente. Olha aqui, eu queria falar também sobre o Joaquim Feliz dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino. Esse é um clássico, é considerado, né, fora o Vila Rica, né, que é uma história municipal, porque o Vila Rica, o poema é precedido de um trabalho histórico, né? O Cláudio Manuel da Costa estudou a história de Urupé, a história de Vila Rica, e que precede ao poema. Esse, Memória do Distrito Diamantino da Comarca do Cerco Frio, é uma história municipal
de excelência, né? Sobre o Arraial do Tijuco, sobre Diamantina, né? Então, esse é um livro. Nós temos uma edição lindíssima de 1860, do Joaquim Felipe dos Santos. Nós temos também o livro dele, A Caiaca, que é sobre a lenda dos índios acaiacas, enfim, que é menos importante. E eu sou doido para ver um jornal que ele publicava de Diamantina, que se chama O Sentinela do Cerro, né, que não existe nenhum exemplar disponível. O nosso amigo professor Zé Murilo de Carvalho, que é mesmo sócio da Academia, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ele é doido para ver esse Sentinela do Cerro. Se algum de vocês tiver alguma dica, por favor, nos informe sobre esse volume. Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre os viajantes que estiveram em Minas Gerais no século XIX. Como vocês sabem, havia uma proibição da coroa portuguesa da presença da entrada de qualquer viajante estrangeiro em Minas Gerais, né? O famoso livro do Antonil, ele foi recolhido ainda na prensa, exatamente porque ele dava dicas sobre como chegar à região de Minas Gerais, como chegar à região da produção de ouro, né? As potências estrangeiras tinham um grande interesse e ele foi recolhido exatamente porque ele dava informações sobre isso, né? E então essa proibição perdurou, mas em 1808 a família real portuguesa ela veio escoltada pela marinha inglesa, né? Pela marinha de guerra da Inglaterra. E então o nosso John Maui, ele era um mineralogista, geólogo inglês e com grande prestígio junto ao regente, né, ao que se tornaria Dom João VI, ao regente Dom João. Então ele conseguiu pela primeira vez a autorização formal e legal da chegada, da vinda, da visita de um estrangeiro a Minas Gerais, né? E ele teve um privilégio maior ainda. Ele teve acesso à região dos diamantes, que isso era o segredo, o maior segredo, o segredo dos segredos, era visitar a região do Tijuco de produção dos diamantes. Então, o Maui teve esse privilégio e ele chegou em Minas Gerais em 1809, visitou essas regiões, voltou para a Inglaterra e publicou o livro na Inglaterra em 1812. Né? E havia uma grande curiosidade de vários países europeus, o que estava acontecendo exatamente em Minas Gerais, e isso já com muito atraso, porque já a produção de ouro já era absolutamente decadente em Minas Gerais no começo do século XIX, mas enfim, aí ele publicou esse livro e logo em seguida a Itália e a Alemanha, publicado em 1816, a França e a Alemanha teve uma edição francesa, uma edição alemã, e em 1817 uma edição italiana, e também então, edições da Suécia, eu não me lembro, e da Rússia, uma edição sueca e uma edição russa. Nós temos lá no Instituto a primeira edição de 1812 em inglês, nós temos a edição francesa, a edição alemã, a edição italiana, né? E temos uma edição de 1820, que é a primeira edição brasileira das viagens ao interior do Brasil, e essa edição brasileira é uma das grandes curiosidades da nossa biblioteca, por uma razão muito, muito simples. Tá, viagem ao interior do Brasil, né? João Maui em inglês. Porque nessa época as pessoas traduziam o nome do autor. A edição italiana é Giovanni Maui. A edição francesa é Jean Maui. E a edição portuguesa é João Maui em inglês. E tem uma curiosidade. Ela não tem uma palavra
do livro. Ela fala sobre a Ilha dos Açores. É uma coisa louca. O que aconteceu? Eu tenho trabalhado um pouco sobre isso. Parece que é uma influência da edição francesa, que fala sobre alguns autores. Enfim, é uma confusão que se fez. E ela não tem nada sobre as viagens ao interior do Brasil do John Maui. E, mais do que isso, ela tem gravuras extremamente estranhas. Mostra as gravuras. Olha aí, esse aí, assim, antropófagos, índios antropófagos comendo portugueses. Agora, você imagina que maluquice, e tem uma outra imagem que é mais maluca ainda. Olha, isso não tem nada a ver com o índio brasileiro, com o Brasil, com coisa nenhuma. Isso, como é que chama essa imagem? Você lembra o nome dela? Eu não consigo enxergar daqui. Marag, não sei o quê. Eu não sei se isso é mexicano, da onde que é isso, né? Eu acho que é da América Espanhola, né? Mas, enfim, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o livro do John Maui. É uma maluquice essa obra. Vamos seguir em frente, que vocês já não estão aguentando, mas deixa eu falar agora sobre... Enfim, eu queria falar também sobre outros viajantes que estiverem em Minas Gerais. Quero citar apenas dois, né? Que é o Richard Burton, né? que foi um globetrotter, o capitão Richard Burton foi um grande viajante. Ele falava várias línguas, ele esteve em várias regiões do mundo, né? Publicou sobre várias regiões. Ele era cônsul em Santos, né? Então ele escreveu Explorations of the Highlands of Brazil, em 1869, que é um clássico. Ele tinha uma visão crítica da sociedade mineira. Ele faz crítica, não é muito severo, mas é um livro de muita informação, de muito valor. E eu quero citar também um outro livro, o Saint-Hilaire. E esse sim, ele tinha uma visão muito favorável. Ele conheceu muito Minas Gerais. Ele tem 3 livros sobre Minas Gerais. Ele tem esse Voyage ao Brasil, como é que são? Esse Voyage às províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Depois ele tem um livro sobre as nascentes do Rio São Francisco, e tem um livro sobre a região de Distrito dos Amantes, né? Ele tem esses 3 livros, e tem alguns livros de botânica que falam Plante Israel de Brésilien, e tem um outro, são os livros de botânica que falam sobretudo sobre coleta de plantas que ele fez em Minas Gerais, né? Então são livros que são importantes também para a história de Minas Gerais. E ele foi um grande, ele rodou o Brasil inteiro, mas ele dedicou uma atenção muito especial a Minas Gerais nas suas viagens. Nós temos lá no Instituto mais de 30 obras de viajantes estrangeiros. Eu quero apenas citar alguns dos autores. Nós temos George Gardner, Robert Walsh, De Courcy, Louis Coate, Alessandro Doughty, James Wells, Castelnau, Agassiz, Caldecleu, Spix e Marços, Cilly Longchamp, Charles Dent, Burmeister, Tschudi, Lier, e vai por aí afora. Ou seja, um dos poucos acervos, uma das poucas bibliotecas que tem esse material reunido, né, dos viajantes estrangeiros que estiveram em Minas Gerais. Não são obras, a maior parte delas não são obras específicas sobre Minas Gerais, mas que o autor esteve em Minas Gerais e faz descrições de diferentes aspectos da vida de Minas Gerais. Vamos lá, Lu? Vamos seguir. Agora eu quero falar um pouco sobre obras de referência, que é uma paixão minha. Enciclopédias, livros, dicionários, obras de referência que são fundamentais para o trabalho dos historiadores, né? A começar dos dicionários, que as palavras, ao longo do tempo, feitos vocês sabem perfeitamente, elas mudam de significado,
Então, é muito importante para o historiador ele conhecer a palavra naquele contexto em que ela foi escrita, foi referida pelo autor. Então, eu começo citando o famoso elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usavam e que hoje já não se... Ou seja, isso foi escrito em 1700, no final do século XVIII. Você imagina as palavras que antigamente se usavam em Portugal no final do século XVIII. Então, esse elucidário é uma obra de referência sobre língua portuguesa, extremamente importante, e nós temos também as edições do Antônio de Moraes, nós temos várias edições do Antônio de Moraes, uma ainda do século XVIII, ele junto com o Bultó, né, e temos várias outras edições, a de 1813 é muito famosa, nós temos, enfim, obras de referência nós temos Domingos Vieira, temos vários autores, são dicionários da língua portuguesa e dicionários biográficos, dicionários de história. Nós temos, por exemplo, e eu quero citar especificamente um outro autor, que é o Barão de Ramis Galvão, que escreveu o catálogo da exposição da história do Brasil, que é o maior conjunto de verbetes de referências, de livros sobre a história do Brasil. Tem mais de 20 mil referências sobre a história do Brasil. O Ramis Galvão, que era diretor da Biblioteca Nacional, ele espertamente, ele percebeu que ele queria publicar esse catálogo, que saiu em 3 volumes. Mas ele não tinha dinheiro para publicar. Então, o que ele fez? Ele fez uma exposição da história do Brasil, convidou Dom Pedro II para abrir a exposição, então transformou aquilo numa grande solenidade, cheio de pompa e circunstância, e aí o governo imperial publicou o catálogo dele, né, em 1881, e que é uma obra de referência muito importante, né? Eu quero terminar a minha fala, que vocês não estão aguentando mais me ouvir falar. Enfim, os livros do século XX, que fica para uma outra oportunidade. Nós temos uma produção enorme de livros do século XX, do Nelson de Sena, Rodolfo Jacó. O Rodolfo Jacó tem um livro muito... Tem a Minas Gerais no 20º século, tem vários livros, né? E ele tem um livro que é muito curioso, que é na chegada para a visita dos reis belgas a Minas Gerais, ele escreveu uma obra em francês, chama L'État de Minas Gerais. E aí ele afrancesou o nome dele, ele virou Rodolphe Jacó, né? Que é muito curioso. E também o nome do Aleijadinho. Ele chamava o Aleijadinho de Le Petit Estropié, né? Enfim, então é cheio de coisas curiosas nesses acervos bibliográfico, mas o Rodolfo Jacó foi um autor importantíssimo, e Nelson de Sena, com os anuários dele, Feu de Carvalho, Vitor Silveira, Eduardo Frieiro, né, que tem a coleção Amigos do Livro, que foi importante, escreveu tanta coisa importante. Enfim, sobre as revistas, a coleção, a hemeroteca que nós temos, que também é extremamente importante, temos a revista do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais. Eu acho que está completa. Se não tiver, eu vou te procurar, que nós vamos completar. Eu acho que está. E aí, com a doação recente, ele me levou vários números dela na semana passada, né? Enfim, temos a revista do Arquivo Público Mineiro, temos revistas acadêmicas, a revista Critério, a revista Brasileira de Estudos Políticos, do professor Orlando de Carvalho, que foi extremamente importante, revistas acadêmicas, revistas literárias, né? A revista publicada pelo Caso Mão de Andrade, né? Que saíram 3 números, e eu consegui, sobre esse... Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Eu fazia uma brincadeira com o nosso Dr. Zé Mindli, que é assim, o que eu tinha que ele não tinha. É claro que a coleção dele é espetacular, é monumental, e nós temos uma coleção modesta, né?
Mas aí eu brincava com ele e eu falei assim, doutor Mino, tem uma revista que só nós dois temos, que é a revista do caso do Monte de Andrade. Ele falou para mim assim, olha, você tem? Sim, tem. Aí eu mostrei para ele. Ele falou assim, então essa só você tem. Eu falei, não, o senhor tem. O senhor fez uma edição facsímile pela Metal Leve, eu tenho essa edição facsímile também. Eu falei assim, não. Eu peguei emprestado com o Carlos. Carlos é o caso do Monte de Andrade. Eu peguei emprestado com o Carlos e já devolvi. Essa eu não tenho, não. Enfim, eu queria terminar com o que a gente chama de Associated Copies, que é uma coleção muito especial que nós temos de literatura moderna de Minas Gerais, que são primeiras edições com dedicatório dos autores para outros intelectuais. E eu quero vou mostrar apenas um, que é a primeira edição, que é da Alguma Poesia, o primeiro livro do caso Monte de Andrade, né, de 1930, que ele lançou aqui no Automóvel Clube, né, e que com dedicatória para o Augusto Frederico Schmidt, e nós temos feito essa, nós temos de Guimarães Rosa, de Ciro dos Anjos, Abigail Renaud, Henriqueta Lisboa, todos esses autores que vocês conhecem, a ideia chama Associated Copies, exatamente porque você pega os autores de uma determinada geração e os estudantes de História da Literatura, eles podem estabelecer as relações, as relações de trabalho, as relações afetivas, enfim, entre esses diferentes autores dessa geração. Eu gosto muito também dessa coleção de Associated Copies. Enfim, com isso, eu peço desculpas pelo excesso de tempo que eu usei e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.